Sofia estava sentada no chão do quarto das crianças, abraçando o pequeno Santiago. Ele tinha apenas 6 meses e seu corpinho delicado e quentinho, enrolado em um cobertor macio, era o único consolo para ela. Seus ombros curvados tremiam com um choro silencioso. Ela sabia que estava infringindo as regras, mas hoje a dor era insuportável. Hoje, há 6 meses, ela perdeu tudo. Seu marido morreu em um trágico acidente de carro, deixando-a sozinha. Alguns meses depois, ela entrou em trabalho de parto prematuro e seu bebê, que ela já amava de todo o coração, foi declarado natimorto. Sua vida se transformou em uma série interminável de sofrimentos. Trabalhar na casa de Alejandro e sua esposa Camila era a única maneira de se manter à tona. Mas cuidar de Santiago, tão frágil e indefeso, tornou-se para ela uma salvação e uma lembrança dolorosa de sua própria perda. Ela tentava manter distância, mas hoje, quando ele simplesmente deitou em seus braços, ela não resistiu. Ela o abraçou e sua alma finalmente teve a oportunidade de chorar. O que está acontecendo aqui? A voz autoritária e fria de Alejandro invadiu seu pequeno mundo. Sofia deu um pulo e levantou a cabeça. Seus olhos vermelhos e inchados encontraram o olhar severo dele. Ela tentou rapidamente enxugar as lágrimas e se afastar de Santiago. Desculpe, senhor Alejandro. Sua voz tremia. As palavras ficavam presas na garganta. Ela não conseguia explicar que não eram apenas lágrimas, mas a dor acumulada que havia explodido. Nesse momento, Camila, esposa de Alejandro, entrou na sala. Seu olhar ficou instantaneamente gelado. O que é isso? Você está chorando e abraçando meu filho? O que você disse a ele? Camila sempre foi fria com os empregados, mas agora havia uma raiva indisfarçável em sua voz. Você está se comportando de forma totalmente antiprofissional? Você acha que pode usar meu filho para nos comover? Você quer dinheiro ou alguma outra coisa? Ela olhava para Sofia como se ela fosse lixo, algo que precisava ser imediatamente removido de sua casa. Alejandro tentou acalmar a esposa, mas Camila já se virou para Sofia. Estou avisando, se isso se repetir, você sairá imediatamente da nossa casa. Por enquanto, você trabalhará apenas sob supervisão e não dará um passo fora do lugar. Sofia baixou a cabeça. Ela sabia que não poderia se justificar. Sua dor era muito pessoal e ninguém naquela casa poderia compreendê-la. Sem dizer uma palavra, ela se curvou e saiu da sala. Um novo medo se instalou em seu coração, não o de perder o emprego, mas o de perder o único vínculo que ela havia encontrado naquela casa, aquele pequeno grão de calor que Santiago lhe dava. Cada dia após aquele incidente tornou-se um desafio para Sofia. Toda a sua vida naquela casa enorme se resumia a uma rotina seca e mecânica. O sorriso que às vezes aparecia em seu rosto ao ver Santiago agora desaparecia instantaneamente quando Camila ou sua mãe apareciam em seu campo de visão. A mãe de Camila, Estela, uma mulher severa e autoritária, com um olhar penetrante, agora sempre acompanhava Sofia quando ela estava no quarto das crianças. Ela se sentava em uma cadeira perto da janela, sem tirar os olhos de Sofia, e cada movimento dela parecia suspeito para Estela. Sofia sentia-se como se estivesse sob um microscópio. Ela parou de conversar com a criança, parou de brincar com ela, para não dar motivo para novas suspeitas. Agora, ela simplesmente trocava as fraldas dele em silêncio, alimentava-o e colocava-o para dormir, transformando-se em um robô sem emoção. Certa vez, quando Santiago estava dormindo e Estela saiu para outra sala para atender uma ligação, Sofia não resistiu. Seu coração se apertou de saudade. Ela se aproximou silenciosamente do berço e se inclinou. Naquele momento, Santiago abriu os olhos. Ele sorriu e estendeu suas mãozinhas para ela, como se a reconhecesse.
Sofia sussurrou baixinho para que ninguém ouvisse. Meu pequeno, você nem imagina o quanto significa para mim. Suas lágrimas voltaram a escorrer, mas desta vez eram silenciosas, como gotas de chuva no vidro. Ela tocou sua mãozinha e seu olhar caiu sobre seu pulso. Ele tinha uma pequena marca de nascença, quase imperceptível. Naquele instante, seu coração bateu mais forte. Sua mãe tinha uma marca igual, e ela sempre pensou que fosse uma característica da família. Sofia ficou paralisada. Será que... Não, é apenas uma coincidência. Naquele momento, ela ouviu os passos de Stella e rapidamente se afastou do berço, enxugando as lágrimas antes que ela entrasse no quarto. Naquela noite, enquanto Sofia preparava o jantar na cozinha, ela acidentalmente ouviu a conversa de Alejandro e Camila, que vinha da sala de estar. Eles falavam baixinho, mas Sofia captou algumas frases que a deixaram tensa. Acho que fizemos a escolha certa. A voz de Alejandro estava cheia de pensamentos. Também acho, respondeu Camila, mas às vezes fico preocupada que ele descubra seu passado. Não quero que isso destrua a vida dele. O coração de Sofia deu um salto. Ela serviu-se de água e saiu da cozinha, tentando não chamar atenção, mas os pensamentos sobre a conversa de Alejandro e Camila não a deixavam em paz. Eles falavam sobre a escolha, sobre o passado dele. Sofia, de repente, sentiu que isso estava de alguma forma relacionado ao seu destino. A marca de nascença, a conversa deles sobre adoção e o comportamento estranho, tudo isso se encaixava em um quebra-cabeça sinistro que Sofia tinha medo de montar até o fim. A desconfiança de Camila, como era venenosa, começou a envolver cada canto da casa. Ela não se contentava mais em apenas supervisionar. Suas ações se tornaram mais sofisticadas e traiçoeiras. Sofia sentia seu olhar frio e avaliador, mesmo quando Camila não estava por perto. Havia tensão no ar, e Sofia, instintivamente, sabia que algo estava para acontecer. O primeiro sinal soou uma semana após o aviso. Sofia, como de costume, estava arrumando o escritório de Alejandro. Ele sempre deixava uma pilha de documentos importantes sobre a mesa. Quando terminou, ela percebeu que uma das folhas estava fora do lugar. Ela a arrumou e saiu. Uma hora depois, Alejandro entrou correndo na cozinha, onde Sofia lavava a louça, com o rosto pálido de raiva. — Sofia, você esteve no meu escritório? Perguntou ele com a voz baixa e ameaçadora. — Sim, senhor Alejandro, eu estava arrumando tudo como sempre, respondeu ela, sem entender o que estava acontecendo. Então explique como isso foi parar no chão. Ele estendeu para ela uma folha dobrada ao meio. Era algum tipo de relatório financeiro. Havia uma mancha de café nela que não estava lá quando ela limpou. Sofia percebeu que havia sido incriminada e que a única pessoa que poderia ter feito isso era Camila, mas ela não podia dizer nada. Eu não sei, senhor Alejandro, ela respondeu gaguejando. Eu o arrumei, mas não toquei nele. Eu não bebi café no escritório. Alejandro parecia não acreditar nela. Ele apenas balançou a cabeça e, lançando-lhe um olhar de reprovação, foi embora. Sofia ficou sozinha, com o coração batendo forte no peito. No dia seguinte, Camila tentou incriminar Sofia, usando sua fraqueza por Santiago. Ela deixou frascos abertos de cosméticos caros no banheiro, sabendo que Sofia iria limpar o local. Sofia, ao ver isso, percebeu imediatamente que era uma armadilha. Ela cuidadosamente fechou todos os frascos e os colocou no lugar. Quando ela saiu, Camila já a esperava no corredor. — Você viu meus perfumes? Perguntou ela com voz doce e cheia de falsidade. — Sim, senhora. Eles estavam abertos e eu os fechei, respondeu Sofia, tentando não demonstrar seu medo. — Abertos? Que estranho! Eu tinha certeza de que os havia deixado fechados. Mas, enfim, isso não importa. Apenas tenha mais cuidado com as minhas coisas. Camila olhou para ela com um sorriso que tinha mais veneno do que açúcar. Sofia sabia que esse jogo era perigoso.
Camila estava disposta a tudo para se livrar dela, e ela precisava ser extremamente cuidadosa. Ela sentia que estava no limite e que, se desse um passo em falso, seria demitida, e então perderia não apenas o emprego, mas também a única chance de estar perto de Santiago. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno para Sofia. Camila, como se estivesse possuída, procurava qualquer motivo para acusá-la de alguma coisa. Toda vez que Sofia entrava no quarto das crianças, sentia o olhar gelado de Estela e, às vezes, da própria Camila. Sofia tentava ser o mais cautelosa possível, não fazer movimentos desnecessários e não tirar os olhos do trabalho. E então, finalmente, Camila deu o golpe decisivo. Certa manhã, enquanto Sofia limpava a sala, ela ouviu um grito angustiante vindo do quarto das crianças. Sofia largou o pano e correu para cima. Na porta do quarto das crianças estava Alejandro, com o rosto pálido como giz. Atrás dele, na abertura da porta, estava Camila, sentada no chão, cobrindo o rosto com as mãos e soluçando alto. No centro do quarto, bem ao lado do berço, estava Estela, segurando algum objeto na mão. "O que aconteceu aqui?" sussurrou Alejandro. Estela, sem tirar os olhos de Sofia, respondeu: Essa mulher, ela queria fazer mal ao nosso Santiago." Sofia ficou paralisada no lugar. Seu coração batia freneticamente. "Não, isso não é verdade!" gritou ela, mas suas palavras se perderam nos soluços histéricos de Camila. Alejandro rapidamente se aproximou de Estela e tirou o objeto de suas mãos. Era um broche de vidro, aquele que sempre ficava na penteadeira de Camila. A ponta afiada da broche estava coberta por um líquido escuro. Estela apontou para Sofia. "Eu a vi se inclinando sobre o berço e, quando me aproximei, vi isso no chão." Alejandro olhou para Sofia. Não havia sombra de dúvida em seus olhos, apenas raiva e decepção. "Eu não fiz isso, juro!" Sofia sentiu as lágrimas encherem seus olhos. "Nós vimos com nossos próprios olhos, Sofia," disse Camila baixinho, levantando a cabeça. "Você tentou envenenar meu filho? O que você tem a dizer em sua defesa?" perguntou Alejandro com voz fria e distante. Sofia ficou parada, sem conseguir dizer nada. Como ela poderia explicar que tinha sido uma armação? Ela olhou para Estela, que sorria com ar triunfante, e para Camila, que continuava chorando e lançando olhares de ódio para ela. "Pegue suas coisas e vá embora", disse Alejandro. "Vou chamar a polícia imediatamente. Você nunca mais vai se aproximar do meu filho." Sofia, sem acreditar no que ouvia, virou-se lentamente e foi embora. Seu mundo desabou. Ela não foi apenas demitida, foi acusada de um crime terrível que não cometeu. E o pior de tudo, ela sabia que nunca mais veria Santiago, aquele menino que se tornou o único sentido de sua vida. Sofia caminhava pelas ruas da cidade, sem perceber para onde ia, nem as pessoas ao seu redor. O mundo, que parecia tão acolhedor e seguro dentro das paredes da mansão, agora desmoronava com estrondo. As palavras de Alejandro sobre a polícia e as acusações de Camila ecoavam em sua cabeça. Ela não tinha sido simplesmente demitida, ela tinha sido marcada como criminosa, mas a dor da acusação empalidecia em comparação com a ideia de que ela nunca mais veria Santiago. Seus pés a levaram ao antigo bairro esquecido por Deus, onde ela morava antes. Ruas estreitas e sujas, casas em ruínas e rostos cinzentos das pessoas. Tudo isso lhe era dolorosamente familiar. Ela parou em frente à sua antiga casa em ruínas. Ela estava vazia e abandonada, com janelas fechadas com tábuas e um jardim coberto de mato, como um símbolo de sua própria dor e solidão. Sofia sentou-se nos degraus da varanda. Imagens de seu passado vieram à sua mente como se fosse ontem. Lá estava ela, jovem e cheia de esperanças, esperando o marido voltar do trabalho, e ele entrando pela porta com um enorme buquê de flores. Lá estavam eles, sentados na cozinha,
sonhando com o futuro, com o filho que já amavam e para quem tinham escolhido o nome José. Então, como em um pesadelo, surgiu a terrível notícia da morte do marido e, alguns meses depois, sua própria tragédia. Parto, hospital, luto. Disseram-lhe que seu filho havia nascido morto. Ela se lembrava de ter pedido aos médicos que o mostrassem, mas eles, com desculpas lamentáveis, recusaram. Disseram que seria melhor para ela. E agora, sentada nos degraus, Sofia revivia toda aquela dor. De repente, através da névoa de lágrimas, ela viu seu antigo vizinho, Dom Raul, que saiu para a varanda de sua casa. Ele a reconheceu imediatamente. Sofia, Eu pensei que você tivesse partido para sempre, exclamou ele com o rosto cheio de alegria sincera, mas, ao notar seus olhos chorosos, imediatamente ficou triste. O que aconteceu, minha filha? Sofia, sem conter as lágrimas, contou-lhe tudo. Sobre as acusações, sobre Camila, sobre como ela havia sido expulsa. Dom Raul ouviu-a atentamente e depois, acenando com a cabeça, disse: Sabe, Sofia, quando você estava no hospital, eu vi algo que me pareceu estranho. Ele hesitou, como se tivesse medo de dizer o que tinha visto. Eu vi, naquela noite em que você deu à luz, um carro caro chegar até o doutor Rodrigues, que estava atendendo seu parto. Um homem e uma mulher saíram do carro. Eles conversaram longamente com o médico e, em seguida, eu os vi indo embora rapidamente. Na época, isso me pareceu muito estranho, mas agora, lembrando-me, as palavras de Dom Raul chocaram Sofia. O pacote, carros caros, o doutor, Rodrigues. Muitas coincidências. Todos esses fragmentos de memórias e novos fatos, como cacos de um espelho quebrado, se encaixavam em um quadro assustador que talvez fosse verdade. Seu filho estava vivo? Ela mesma estava tão perto dele? As palavras de Dom Raul não davam paz a Sofia. Talvez seu filho estivesse vivo. Talvez ele nem estivesse tão longe quanto ela pensava. Esse pensamento, como uma faísca, acendeu nela uma esperança que estava se apagando. Ela não era mais uma mulher abatida e desesperada. Agora ela tinha um objetivo: descobrir a verdade e recuperar seu filho, se fosse realmente ele. Primeiro, ela precisava limpar seu nome. Ela não poderia voltar para a mansão enquanto estivesse sob a acusação de ter tentado matar Santiago. Sua mente, antes obscurecida pela dor, começou a funcionar com uma clareza sem precedentes. Ela se lembrou de tudo o que aconteceu naquele dia. Estela, Camila, o broche, os gritos. Tudo foi planejado. Agora ela precisava encontrar provas. Sofia decidiu voltar à mansão de Alejandro, mas não para entrar, e sim para observar de longe. Ela sabia que Camila e Estela não jogariam fora as provas tão facilmente. Provavelmente, elas as esconderam em algum lugar da casa. Mas como ela poderia pegá-las? Ela passou vários dias observando a casa, percebeu que Alejandro quase sempre voltava tarde e que Camila frequentemente saía para festas. Estela também saía com frequência para cuidar de seus assuntos. Essa era a sua chance. Ela precisava entrar na casa. Mas como? Sofia lembrou-se do velho galpão no quintal. Lá eram guardados os utensílios de jardinagem, e ela lembrava que a fechadura da porta era velha e enferrujada. Talvez houvesse algo lá que a ajudasse a entrar na casa? Ela atravessou os arbustos e se aproximou cuidadosamente do galpão. A fechadura cedeu facilmente. Lá dentro, entre os velhos entulhos, ela encontrou uma chave de fenda velha. Era tudo o que ela precisava. Sofia decidiu agir naquela noite. Ela esperou até que as luzes da casa se apagassem e, sob o manto da escuridão, dirigiu-se à porta dos fundos. Ela sabia que havia uma fresta que poderia ser aberta com a chave de fenda. Seu coração batia forte,
mas sua determinação era mais forte que o medo. Ela lentamente inseriu a chave de fenda na fresta e começou a pressionar. Após alguns minutos, ouviu-se um clique suave e a porta se abriu. Ela entrou. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ela se esgueirou até a cozinha, depois pelo corredor, e foi direto para o quarto onde a acusação havia ocorrido. Mas o que ela estava procurando? O broche? Outra coisa? Ela não sabia. Ela apenas seguia sua intuição. Sofia, escondida em um carro velho, segurava com força uma caixa com documentos. A certidão de adoção e o atestado médico com a anotação do doutor. Rodrigues, que ela encontrou dentro da caixa, a deixaram perplexa. À luz fraca dos faróis dos carros que passavam, ela releu os papéis. A mesma ideia martelava em sua cabeça. Esses documentos não provariam sua inocência no que a acusavam. Eles apenas revelavam o segredo de Camila, mas não salvariam Sofia da falsa acusação de tentativa de homicídio contra Santiago. Para voltar e pegar seu filho, se fosse realmente ele, ela precisava primeiro limpar seu nome. Ela precisava encontrar provas de que não tentou machucar o bebê. Ela percebeu que havia cometido um erro e precisava voltar à casa de Alejandro enquanto não havia ninguém lá e encontrar outra coisa. Seu coração batia forte quando ela voltou a entrar na mansão. Ela sabia que não devia procurar documentos, mas o próprio objeto da acusação, o broche que supostamente iria prejudicar a criança. Camila e Estela não iriam jogar fora a prova. Ela devia estar em algum lugar da casa para ser usada novamente, caso fosse necessário. Sofia agiu com rapidez e cautela. Ao entrar na casa, ela foi direto para o quarto das crianças, onde a acusação havia ocorrido. Ela examinou cada centímetro do chão, olhou debaixo dos móveis, mas não encontrou nada. Então, seu olhar se fixou na mesinha ao lado do berço. Ela abriu a gaveta, mas lá havia apenas brinquedos e livros infantis. Decepcionada, ela estava prestes a sair quando percebeu que um dos livros, Contos para Dormir, era mais grosso do que os outros. Sofia pegou-o nas mãos e passou a mão pela lombada. Havia um pequeno bolso secreto. Dentro dele, ela encontrou uma pequena chave. Seu coração disparou. Ela sabia onde essa chave se encaixava. Sofia foi até o quarto de Camila, onde ficava a penteadeira dela. Ela sabia que havia várias gavetas. Tentou a chave na primeira, depois na segunda, e finalmente ela se encaixou na terceira. Dentro estava o broche. Ao lado dela, em um pequeno saquinho de veludo, havia um pequeno tubo com tinta vermelha e um pincel. Sofia ficou paralisada. Tinta. Camila não queria envenenar Santiago. Ela apenas fez com que parecesse veneno para ter um motivo para acusar Sofia. Foi um jogo cruel e calculista. Agora Sofia tinha provas que poderiam revelar a verdade sobre Camila e restaurar seu bom nome. Ela apertou o broche na mão e, saindo silenciosamente de casa, sentiu que seu desespero havia se transformado em determinação. Agora ela tinha um plano. Sofia caminhava pelas ruas, sentindo o frio da manhã penetrar em seu casaco fino, mas dentro dela havia um fogo ardente. O broche, o tubo de tinta vermelha, o pincel, ela segurava todos esses objetos com força na mão. Essas provas, encontradas no esconderijo de Camila, agora eram sua única esperança. Ela não podia voltar para seu antigo apartamento para não chamar a atenção da polícia, caso Alejandro realmente tivesse feito a denúncia. A ideia de que seu filho poderia estar bem perto dela lhe dava força. Ela não era mais uma vítima indefesa, cujo destino era decidido por outros. Passou a noite inteira vagando pela cidade. O amanhecer a encontrou em um banco de um antigo parque, onde costumava passear com sua mãe quando era criança. Sofia observava os primeiros raios de sol a atravessarem os galhos das árvores e, pela primeira vez em muito tempo,
sentiu esperança no coração. Lembrou-se das palavras de Camila, do seu olhar malicioso quando a acusou e do seu sorriso de desprezo. Mas agora ela sabia que tudo isso era mentira. Ela não iria mais recuar. Ela voltaria para aquela casa para provar sua inocência e talvez descobrir toda a verdade. Sofia se levantou, sacudiu a poeira de suas roupas e se dirigiu para a mansão. Agora ela não caminhava como uma ladra, mas como uma guerreira, pronta para lutar por sua honra. Ela sabia que estava se arriscando, mas o medo foi abafado por sua determinação. Ela não podia mais viver com medo e incerteza. Ela precisava agir. Ao chegar ao portão, viu que ele estava aberto. Sofia caminhou lentamente pela alameda, com o coração batendo forte. Subiu os degraus e apertou a campainha. Sofia viu a silhueta de Camila aparecer na janela, que parecia estar em choque ao vê-la. A porta foi aberta por Alejandro. Seu rosto estava tão severo quanto no dia em que ele a expulsou. Atrás dele, na sombra do corredor, estava Camila, seu olhar cheio de ódio. Sofia, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz fria como gelo. Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos dele. Estou aqui para provar minha inocência, senhor Alejandro. Ela tirou do bolso o broche e o tubo de tinta. E tenho provas. Alejandro ficou perplexo. Ele olhou para o broche na mão de Sofia, depois para o rosto dela, que demonstrava uma determinação inabalável. Camila, que estava atrás dele, empalideceu e deu um passo para trás. Um lampejo de medo passou por seus olhos. Ela claramente não esperava que Sofia voltasse, ainda mais com provas. Estela, que apareceu no hall, ficou imediatamente alerta. Seu olhar penetrante passou de Sofia para Alejandro e, em seguida, para a filha. O que isso significa? Perguntou Alejandro com voz rouca. Ele sentiu algo dentro dele esfriar, pressentindo que algo estava errado. Sofia, sentindo uma onda de força, deu um passo à frente, sem tirar os olhos de Alejandro. Significa, senhor Alejandro, que você me acusou de algo que eu não fiz. Você me acusou de tentar prejudicar seu filho, mas isso é mentira. Foi uma armação. Ela estendeu o broche para ele. É o broche que você encontrou no quarto das crianças. Você achou que era veneno? Não é veneno, é apenas tinta seca. Ela tirou do bolso um pequeno tubo de tinta vermelha e um pincel. Isso foi o que foi usado. É tinta comum. E eu encontrei isso no esconderijo, na penteadeira da senhora Camila. O rosto de Camila ficou branco como papel. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Estela, no entanto, não se abalou. Ela imediatamente pulou em direção a Alejandro, com os olhos lançando raios. Que absurdo! Isso é falso! Ela mesma armou isso para difamar minha filha. Não dê ouvidos a ela, Alejandro. Ela é uma criminosa. O lugar dela é na prisão, não em nossa casa. Sua voz estava cheia de raiva e desprezo. Alejandro, segurando o broche na mão, o examinava atentamente. Ele tocou a ponta com o dedo e uma marca vermelha ficou nele. Ele olhou para o tubo de tinta que Sofia segurava. Tudo se encaixava. Um terrível quebra-cabeça se formava em sua cabeça. Ele se virou para Camila. Camila, isso é verdade? Sua voz era baixa, cheia de dor e decepção. Camila, percebendo que sua mentira havia sido descoberta, começou a chorar histericamente. Não, não fui eu. Ela está mentindo. Ela está tentando nos separar. Eu amo nosso filho, Alejandro. Eu nunca faria... Ela lançou um olhar para Sofia, e em seus olhos brilhou um cálculo tão frio que Sofia estremeceu. Eu só queria que você não se comunicasse com ela. Chega! A voz de Alejandro ressoou no corredor, fazendo todos se calarem. Ele olhou para Sofia, que estava de cabeça erguida, e para Camila, que estava em prantos. Ele percebeu que sua esposa não queria prejudicar Santiago, mas que sua inveja e medo a tornaram cruel e cega. Camila, por quê? Perguntou ele, sua voz quase inaudível.
Por que você não podia simplesmente conversar comigo? Por que você escolheu a mentira? Camila baixou a cabeça, seus ombros tremiam de choro. Ela não conseguia responder. Alejandro olhou para a esposa, esperando uma resposta, mas tudo o que viu foi seu desespero e lágrimas. Estela, vendo que a filha não conseguia falar, deu um passo à frente. Ela não queria magoar você, Alejandro, disse ela. Ela não queria que você se envolvesse com ela. Ela viu como ela olhava para Santiago. Você não entende como isso a magoou. Alejandro apenas balançou a cabeça. Ele não conseguia acreditar que sua esposa tivesse ido tão longe. Ele se virou para Sofia. Perdoe-me, Sofia. Não sei como pude ser tão cego. Sofia assentiu. Ela não sentia triunfo, apenas vazio. Ela fez o que precisava fazer. Ela provou sua inocência. Agora era a hora do próximo passo. Mas ela ficou em silêncio, observando o drama familiar que se desenrolava diante de seus olhos. Acho que precisamos conversar, disse Alejandro, dirigindo-se a Sofia, mas com o olhar fixo em Camila e Estela. Todos juntos. Pela primeira vez desde seu retorno, Sofia sentiu que suas palavras e ações levaram a algo mais do que apenas uma justificativa. Elas deram início a um processo irreversível que agora exigia que todos eles enfrentassem a verdade. Alejandro silenciosamente levou Camila, Estela e Sofia para a sala de estar. Um silêncio pesado e opressivo pairava no ar. Ele sentou-se em uma poltrona enquanto as mulheres permaneceram em pé como acusadas diante de um tribunal. Camila continuava chorando, com o rosto inchado e a maquiagem borrada. Estela, por outro lado, mantinha-se firme, com um olhar cheio de fria determinação. Sofia ficou um pouco afastada, observando-as. Ela estava preparada para qualquer desfecho. Quero que vocês expliquem tudo, disse Alejandro com voz baixa e calma, mas com raiva mal contida. Camila, estou esperando. Por que você traiu Sofia? Por que você usou nosso filho nesse jogo sujo? Camila soluçou e se virou para ele. Eu já disse, eu não queria. Chega de mentiras! Alejandro bateu com o punho no braço da cadeira. Eu tenho o broche e a tinta. Sofia os encontrou na sua caixa. Agora diga a verdade. Estela deu um passo à frente para proteger a filha. Alejandro, ela não está mentindo. Ela só não queria que você se envolvesse com essa mulher. Ela viu como Sofia olhava para Santiago. Ela estava com ciúmes. É tudo ciúme. Ciúme? Alejandro levantou-se lentamente. Você acha que ciúme é motivo para acusar uma pessoa inocente de tentar envenenar uma criança? Você acha que isso é motivo para expulsá-la de casa e ameaçá-la com a prisão? Ela é uma mentirosa descarada, gritou Camila de repente, apontando o dedo para Sofia. Estou cansada de ver como ela olha para o meu filho. Ela olha para ele como se fosse seu. Alejandro, Camila e Estela ficaram paralisados. Um silêncio cortante tomou conta da sala. O que você quer dizer? Alejandro virou-se lentamente para Camila. Ela só quer tomar o meu lugar, soluçou Camila, histérica. Eu vi como você olhava para ela, como ela olhava para ele. Eu não aguentava mais. Mas por que vocês não me contaram a verdade? Por que decidiram entrar nessa mentira? Alejandro olhou para Camila e havia tanta dor em seu olhar que Sofia sentiu pena dela. Achamos que seria melhor para todos, respondeu Estela. Demos ao menino tudo o que ele precisava. A melhor vida, uma família. Mas não é a melhor se for baseada em mentiras, disse Alejandro. Ele olhou para Sofia. Diga-me, Sofia, por que você fez isso? Por que você voltou? Para destruir nossa família? Voltei para provar minha inocência. Eu não queria destruir sua família, respondeu Sofia, e suas palavras eram sinceras. Alejandro olhou para os três. Sua esposa e sua sogra, que mentiram para ele, e Sofia, que tentou revelar a mentira delas. Ele sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria a vida deles para sempre. Depois que Alejandro deu seu veredicto,
Um silêncio gelado tomou conta da casa, pesado como uma laje de granito. Camila e Estela cumpriram sua exigência, mas com um desprezo tão evidente que era pior do que uma inimizade aberta. A presença delas tornou-se uma sombra. Elas não acusavam mais Sofia diretamente, mas seus olhares cheios de ódio não lhe davam paz. Estela, com os braços cruzados sobre o peito, podia ficar horas na porta do quarto das crianças, observando cada movimento de Sofia, como um predador à espera da hora certa. Camila, por sua vez, evitava-a como se fosse uma praga, preferindo ficar em seu quarto, saindo ocasionalmente para lançar um olhar rápido e cheio de rancor a Sofia. Alejandro parecia entender que sua decisão não havia resolvido o problema, apenas adiado, mas estava convencido de que estava certo. Alguns dias depois, Alejandro entrou no quarto das crianças enquanto Sofia colocava Santiago para dormir. Ele pediu que ela se sentasse e, um pouco envergonhado, disse: Sofia, quero que você saiba que confio em você. Antes estava cego, mas agora percebo que você é a única que realmente ama meu filho, além de mim. Suas palavras foram sinceras e tocaram Sofia. Ele se aproximou do berço e acariciou a cabeça de Santiago. Quero que passe mais tempo com ele. Brinque e leia para ele. Quero que ele sinta sua bondade. Alejandro estava ciente de que isso significava pedir a Sofia algo que Camila temia, dando a ela não apenas uma tarefa, mas também acesso total à criança, como uma forma de corrigir seu erro. A partir daquele dia, a vida de Sofia na casa de Alejandro mudou. Agora ela podia abraçar Santiago, beijar sua cabeça quando ninguém via. Ela podia cantar baixinho canções de ninar para ele, sem medo de que alguém a ouvisse e a acusasse de alguma coisa. Ela podia segurá-lo nos braços por horas, sentindo seu calor, sua respiração, seu pequeno coração batendo. Cada dia que passava com Santiago era um presente para ela. Seu coração, que estava partido em 1000 pedaços, agora parecia estar lentamente começando a se recompor. Toda a sua dor, toda a sua tristeza passaram para segundo plano, porque agora ela tinha ele. Ela sentia que eles estavam ligados por algum fio invisível e esse sentimento a enchia de força. Camila, observando isso, enlouquecia. Ela via Sofia lendo contos para Santiago, como ele ria em resposta ao seu sussurro carinhoso. Ela via seu próprio filho, que sempre esteve distante dela, se aproximando de Sofia. Era doloroso, como se lhe tirassem o que ela tinha de mais precioso, e ela não pudesse fazer nada a respeito. Certa vez, quando Sofia estava colocando Santiago para dormir, Camila entrou silenciosamente no quarto. Sofia ficou alerta, mas Camila apenas se aproximou do berço. Ela pegou o Santiago pela mão, mas o bebê, sentindo a tensão, começou a chorar. Camila olhou desesperadamente para Sofia, que imediatamente pegou a criança nos braços e começou a acalmá-la. Naquele momento, Sofia viu nos olhos de Camila não ódio, mas dor e desespero. Ela viu que Camila era tão infeliz quanto ela. Ela viu uma mulher que queria muito ser mãe, mas não sabia como fazer isso. Camila saiu silenciosamente da sala. Depois de alguns minutos, ela voltou com uma xícara de chá e a estendeu para Sofia. Você deve estar cansada, sussurrou ela. Era a primeira vez que falava com Sofia sem desprezo. Sofia, em choque, pegou a xícara. Ela sabia que não era amizade, mas sim uma trégua, mas era um começo. O começo de um caminho para a compreensão que talvez pudesse levar a descobertas inesperadas. A frágil trégua estabelecida entre Sofia e Camila dependia de um fio. As noites em que Camila trazia chá eram mais a exceção do que a regra. Na maioria das vezes, elas trocavam apenas frases curtas e frias, e havia uma tensão não expressa no ar. Camila, embora fosse obrigada a tolerar a presença de Sofia, não conseguia aceitar que outra pessoa tivesse tomado seu lugar ao lado de Santiago. Estela,
que ainda morava na casa, constantemente sussurrava palavras venenosas para a filha, alimentando sua mágoa e ciúme. Certa noite, quando Sofia estava colocando Santiago para dormir, Camila entrou abruptamente no quarto. Seus olhos brilhavam com um fogo frio. Vejo que você está curtindo sua nova vida, Sofia. Ela começou, com uma voz baixa e sarcástica. Você conseguiu o que queria. Agora você é a dona da casa e eu não sou ninguém na minha própria casa. Sofia, sem levantar a cabeça, continuou a embalar o bebê. Senhora, estou apenas fazendo o meu trabalho. Não me chame de senhora! Camila elevou a voz. Nós duas sabemos que você não é apenas uma empregada. Eu vi como você olha para ele, como você toca nele. Você acha que eu não entendo que você quer tomar o meu lugar? Você quer ser a mãe do meu filho. Sofia finalmente levantou a cabeça. Havia lágrimas em seus olhos. Eu perdi meu filho, senhora, e eu não quero nada além de poder cuidar do Santiago. Você acha que sua perda lhe dá o direito de invadir minha vida? A voz de Camila tremeu de raiva. Você acha que sua dor é mais importante do que a minha? Eu também perdi. Perdi a esperança de ser mãe, perdi a fé em mim mesma. Mas você não perdeu um filho. Você nunca soube o que é segurá-lo nos braços e saber que ele não existe mais. As palavras escaparam de Sofia como um grito de dor. Camila ficou paralisada. Seu rosto refletiu tal choque que Sofia se arrependeu de suas palavras. Ela viu que havia atingido um ponto sensível. Como você ousa me dizer isso? Sussurrou Camila. Você não sabe nada sobre minha dor. Nesse momento, ao ouvir os gritos, Alejandro entrou no quarto. Ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Sua voz era severa, mas não tinha a dureza de antes. Ela está me acusando! Exclamou Camila, apontando para Sofia. Ela acha que a dor dela é mais importante do que a minha? Alejandro olhou para Sofia, que segurava Santiago adormecido nos braços. Ele viu as lágrimas dela e percebeu que aquele conflito era muito mais profundo do que simples ciúmes. Ele se aproximou de Camila e pegou sua mão. Camila, eu entendo que você está sofrendo, mas isso não lhe dá o direito de atacar Sofia. Ela não merece isso. Ela não é sua inimiga, mas ela... Camila quis dizer algo, mas Alejandro balançou a cabeça. Eu quero que você converse com ela. Quero que vocês encontrem uma maneira de se entenderem. Camila retirou a mão. Ela olhou para Alejandro, para Sofia, para Santiago dormindo tranquilamente e percebeu que não tinha escolha. Ela precisava aceitar ou perder tudo. Após a humilhante derrota na sala de estar, Camila e Estela se trancaram em seu quarto. O plano com o anel, que Estela havia sugerido no dia anterior, de repente lhes pareceu ridículo e superficial. Um anel? Sim, Alejandro, ao descobrir a verdade, simplesmente riria de suas tentativas patéticas. Ele acreditaria em Sofia, porque a verdade dela, por mais simples que fosse, sempre superava as mentiras deles. Mãe, não podemos fazer isso. Alejandro nunca mais vai acreditar em mim. Ele sempre vai olhar para mim com essa decepção nos olhos. Camila soluçava, sua voz cheia de desespero. Precisamos de algo que o faça ver que ela não é apenas uma empregada honesta. Estela aproximou-se silenciosamente da janela. Seu olhar estava fixo no jardim, onde Sofia estava sentada na grama, cantando baixinho para Santiago. Estela viu Camila, sua própria filha, observando a cena, e em seus olhos não havia apenas ciúme, mas uma dor verdadeira e devastadora. Ela não é nossa inimiga, ela é a loucura que invadiu nossa casa, disse Estela baixinho. O que você quer dizer? Perguntou Camila, levantando a cabeça. Estela virou-se para a filha, e em seus olhos brilhou uma chama de loucura fria e calculista. Quero dizer que essa mulher é perigosa. Ela não quer apenas o seu lugar. Ela quer o seu filho. Camila olhou para a mãe sem entender. Ela diz que seu filho morreu. Eu não acredito nisso. Eu acredito, disse Estela, aproximando-se da filha.
Eu vi como ela olha para Santiago. Não é apenas saudade de um filho alheio, é saudade do seu próprio filho. E isso é muito perigoso, Camila. Pessoas assim podem ficar obcecadas, podem perder a razão. Temos que fazer parecer que ela é mentalmente instável, que ela acredita que Santiago é seu próprio filho. Isso explicaria suas lágrimas, sua proximidade, sua obsessão pelo nosso filho. Os olhos de Camila se arregalaram. Era um plano em que ela podia acreditar. Isso explicava tudo o que ela sentia. Não era apenas uma justificativa para suas ações. Era uma defesa. Mas como vamos provar isso? Alejandro não vai acreditar em nossa palavra. Camila estava pronta para agir, mas estava com medo. Todo mundo tem um passado que pode ser usado. Estela se aproximou do computador de Alejandro, que estava aberto. Vamos encontrá-la, a história dela, o médico dela, quem fez o parto dela. Estela habilmente digitou o nome de Sofia no mecanismo de busca, depois o nome do hospital e o nome do médico que elas ouviram uma vez. Ela vasculhou um monte de informações antes de encontrar os documentos de que precisava. Ela encontrou o nome do médico que trabalhava nesse hospital, Dr. Gonzalez. Ela rapidamente encontrou seu endereço de e-mail e telefone. Vamos entrar em contato com esse médico. Vamos pagar a ele o quanto ele quiser, disse Estela, com voz segura. Ele vai confirmar nossa história. Ele vai dizer que Sofia realmente perdeu o bebê, mas que depois disso ela ficou instável. Ele vai dizer que ela acredita que seu bebê está vivo e que ela está procurando por ele. Isso explicará sua obsessão pelo nosso filho. Camila, com brilho nos olhos, ouvia a mãe. Era o plano perfeito. Não era apenas uma armadilha, mas um ataque psicológico que atingiria Sofia em seu ponto mais vulnerável. Ela não teria como se defender. Sua verdade seria usada contra ela. Alejandro não vai acreditar nela se a apresentarmos como louca, disse Camila, com a voz cheia de malícia. Ele vai ter medo de deixar Santiago com ela. Vai temer pela vida do nosso filho. Estela assentiu. E então, minha querida, poderemos nos livrar dela para sempre. E não haverá perguntas, apenas uma vingança silenciosa e tranquila. E nós assistiremos a isso nas sombras. Camila e Estela, de comum acordo, saíram da sala. Seus rostos estavam cheios de determinação. Elas sabiam que agora dariam um golpe que tiraria tudo de Sofia. E esse golpe seria muito mais terrível do que uma simples acusação de roubo. A noite caiu sobre a mansão, trazendo consigo não apenas o frio, mas também um silêncio opressivo. Após os escândalos barulhentos dos últimos dias, uma estranha calmaria reinava na casa. Camila e Estela trancaram-se em seus quartos. Alejandro vagava pelo escritório como uma sombra. E Sofia foi deixada sozinha. Ela decidiu voltar às suas tarefas habituais. Os pensamentos de que algo ruim estava sendo tramado contra ela não a abandonavam, mas ela sabia. A melhor maneira de permanecer segura era se comportar da forma mais natural possível. Alejandro, ao encontrá-la no corredor, a deteve. Sofia, espere! Ele parecia cansado, seu rosto estava pálido. Eu queria pedir desculpas mais uma vez. O que aconteceu foi terrível. Eu sei que minha esposa, que ela agiu injustamente. Espero que você possa nos perdoar. Sofia acenou com a cabeça. Eu já perdoei, senhor Alejandro. Só quero que tudo volte a ser como antes. Amo Santiago e não preciso de mais nada. Eu sei. E agradeço muito por isso. Acho que será melhor para você passar mais tempo com ele. Quero que se sinta em casa aqui. Sofia sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez desde que voltara, sentiu-se desejada. Obrigada, senhor Alejandro. Depois de conversar com Alejandro, Sofia sentiu-se aliviada. Ela decidiu voltar à limpeza para ocupar seus pensamentos. Começou pela parte mais distante da casa, o corredor do segundo andar que levava aos quartos de hóspedes.
Esse corredor sempre lhe pareceu sombrio e abandonado. Alejandro e Camila raramente entravam ali, e parecia que até mesmo os empregados o evitavam. Sofia limpava o pó com zelo, tentando se distrair dos pensamentos ruins. De repente, seu olhar caiu sobre uma porta antiga, quase imperceptível, camuflada como parte da parede. Ela estava tão habilmente embutida no revestimento de madeira que Sofia nunca a havia notado antes. Ela se aproximou. A maçaneta da porta era velha e enferrujada e exalava um cheiro de mofo. Sofia, cedendo a uma curiosidade repentina, pressionou a maçaneta com cuidado. A porta se abriu com um rangido. Um cheiro de frio e poeira emanava da sala. Estava escuro lá dentro, e Sofia, tateando a parede com a mão, encontrou o interruptor. Quando a luz se acendeu, ela viu que era um quarto de criança, mas não como o de Santiago. Este estava abandonado e empoeirado. Os brinquedos estavam espalhados como se tivessem sido jogados ali às pressas. Na parede havia desenhos infantis pendurados e no chão uma pequena cama de madeira entalhada. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se o quarto tivesse sido abandonado há muitos anos. Sofia deu um passo à frente, com o coração batendo forte de antecipação, e percebeu que aquele quarto escondia algum segredo. Sofia, tomada pela curiosidade, entrou no quarto misterioso. Havia um cheiro pesado e mofado no ar, e uma fina camada de poeira cobria tudo, como se o quarto tivesse sido abandonado há muitos anos. De repente ocorreu-lhe que ali, naquele canto esquecido da casa, ela poderia encontrar algo que esclarecesse o mistério que envolvia a família de Alejandro. Ela sentiu que era sua chance, sua única oportunidade. Ela começou a limpar, esperando que a ordem a ajudasse a se concentrar melhor. Ela pegou do chão um brinquedo velho e surrado, um ursinho de pelúcia, e seu coração se apertou de dor. Ele era tão parecido com o que ela havia costurado para seu filho, que nunca nasceu. Ela o colocou cuidadosamente em uma cadeira, ao lado de um cavalo de balanço de madeira igualmente velho. Em seguida, ela começou a limpar a mesa. Sob uma camada de poeira, encontrou alguns livros velhos e amarelados pelo tempo. Abriu um deles e viu que era um álbum de desenho cheio de rabiscos infantis. Ela sorriu. Era o quarto onde uma criança havia morado. Mas de quem? Sofia continuou a limpeza, e seu olhar caiu sobre um baú antigo e entalhado no canto do quarto. Ela o abriu com cuidado, e seus olhos se depararam com uma montanha de brinquedos infantis antigos. Havia soldadinhos, bonecas, carrinhos e cubos, e tudo estava cuidadosamente arrumado, como se alguém quisesse preservar essas memórias. Ela decidiu examinar o baú mais cuidadosamente. Começou a vasculhar os brinquedos e sua mão tocou em algo duro e liso que estava no fundo. Era uma pequena caixa de madeira. Sofia a abriu com cuidado. Dentro havia cartas e bilhetes antigos e, embaixo deles, uma pequena foto amarelada. Nela estavam Alejandro e Camila, ao lado do médico que fez o parto dela. E entre eles, um rostinho pequeno. Sofia ficou tonta. Ela a reconheceu. Era uma foto do médico que realizou o parto dela. E era uma foto de Alejandro e Camila ao lado dele. Ela não tinha mais dúvidas. Santiago era seu filho. Sofia, com um pressentimento ruim, desceu as escadas. Ela apertou na mão a foto amarelada que encontrou no quarto da criança. Ela tinha certeza de que era seu filho. Mas como provar isso? Ela decidiu esperar até encontrar o momento certo para mostrar isso a Alejandro. Quando Sofia desceu para a sala, uma surpresa desagradável a esperava. Além de Alejandro, Camila e Estela, havia um homem elegantemente vestido com uma pasta. Sua presença imediatamente deixou Sofia inquieta. Sofia? Camila, com um sorriso falso, levantou-se da cadeira. Estou tão feliz que você esteja aqui. Precisamos conversar.
Sofia, sentindo que algo estava errado, parou. Aconteceu alguma coisa, senhora? Sim, respondeu Camila, e seu sorriso se tornou ainda mais largo. Este senhor é nosso novo advogado. Ele veio para esclarecer algumas coisas. Os olhos de Sofia se estreitaram. Advogado? Ela olhou para Alejandro, que estava sentado na cadeira, olhando para ela com perplexidade. Ele claramente não sabia o que estava acontecendo. Senhorita Sofia, começou o advogado abrindo sua pasta. Eu represento os interesses da família Alejandro. E devo dizer que há algumas inconsistências em nossos documentos. Ele tirou alguns papéis da pasta. Senhorita Sofia, devo informá-la que você tem antecedentes criminais. Encontrei isso nos arquivos. Você esteve envolvida em pequenos furtos quando seu marido faleceu. Você chegou a ser presa, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Sofia sentiu o chão escapar debaixo dos seus pés. Isso não é verdade, gritou ela. Eu nunca. Sabemos que você estava tentando sobreviver. A voz de Camila estava cheia de falsa compaixão. Mas isso não lhe dá o direito de estar nesta casa. Não podemos confiar em alguém com esse passado. Isso é mentira. Sofia virou-se para Alejandro, que parecia atordoado. Eu nunca roubei nada, isso é falso. É claro que ela vai negar, disse o advogado, mas tenho depoimentos de testemunhas. Elas viram ela roubando e estão dispostas a testemunhar no tribunal. Camila se aproximou de Alejandro e pegou sua mão. Viu, Alejandro? Eu te disse, ela é perigosa. Não podemos deixar nosso filho com ela. Ela pode roubá-lo. Temos que mandá-la para onde ela receberá ajuda. Sofia, percebendo o que a esperava, gritou. Isso não é verdade. Ele está mentindo. Ela queria pegar a foto, mas Estela, com um sorriso diabólico no rosto, deu um passo à frente. Ela não acredita que seu filho está morto, disse ela, dirigindo-se a Alejandro. Ela vive em seu próprio mundo, onde seu filho está vivo. E nesse mundo, seu filho é o filho dela. Alejandro olhou para Sofia, depois para Camila. Ele viu a dor nos olhos de Sofia, mas também viu que suas palavras e ações, se vistas do ponto de vista de um advogado, pareciam loucura. Ele estava em um beco sem saída. Ele sabia que tinha que escolher, e sabia que sua escolha teria consequências terríveis para um deles. Sofia ficou paralisada ao ouvir as acusações. Em seus olhos, cheios de dor, não havia medo nem desespero. Apenas uma calma pura e gélida. A acusação de roubo, os documentos falsificados, o advogado falso, tudo isso era muito primitivo. Estava no mesmo nível do primeiro plano com o broche. E Sofia sabia que tinha no bolso algo que destruiria completamente a mentira deles. Mentira! Gritou ela, sua voz forte e firme, rompendo o silêncio da sala. Tudo isso é mentira. Tudo o que vocês dizem é mentira. E eu vou provar isso. Vou provar que vocês são mentirosos. Camila, com um sorriso vitorioso no rosto, deu um passo à frente. Alejandro, você está vendo? Ela está enlouquecendo. Ela não consegue aceitar que sua mentira foi descoberta. Ela não acredita que seu passado... Chega! A voz de Sofia estava cheia de raiva. Ela deu um passo em direção a Alejandro, ignorando todos os outros. Vocês querem saber a verdade? Tudo bem, eu vou contar a verdade. Sobre mim, sobre meu filho, sobre o filho de vocês. Eu vou contar por que estou aqui. Por que não posso deixar o filho de vocês? Um silêncio tenso pairou na sala. Camila e Estela trocaram olhares preocupados. Elas não esperavam por essa reviravolta. Alejandro, atordoado, deu um passo para trás. Seus olhos se moviam rapidamente de Camila para Sofia. Eu perdi meu filho. A voz de Sofia tremeu, mas ela continuou a falar. Meu filho, José. Disseram-me que ele nasceu morto. Não me deixaram vê-lo. Disseram-me que seria melhor assim para mim. Ela olhou para Alejandro, que a ouvia como se estivesse em transe.
mas eu sempre senti que ele estava vivo. Meu coração sempre me dizia que ele estava vivo. E sabe por quê? Porque ele sempre esteve ao meu lado. Camila, pálida como giz, sussurrou. Ela enlouqueceu. Não estou louca, só sei a verdade. Sofia tirou do bolso uma fotografia amarelada e estendeu-a a Alejandro. Encontrei isto, num quarto infantil abandonado, escondida, para que ninguém a encontrasse. Encontrei isto quando estava a limpar. Encontrei isto e percebi tudo. Alejandro, com a mão trêmula, pegou a foto. Nela estavam ele e Camila, ao lado do médico que atendeu o parto de Sofia. E entre eles, um rostinho, o rostinho dele. Ele olhou para a foto e depois para Santiago, que dormia tranquilamente em seu berço. Ele não conseguia acreditar no que via. Isso. O que é isso? Sussurrou ele, sua voz quase inaudível. É o seu segredo, senhor Alejandro, disse Sofia baixinho. É o seu segredo que eu revelei. Você e Camila adotaram meu filho. Vocês o tiraram de mim quando eu estava fraca. Vocês o tiraram quando eu chorava a morte do meu marido. Vocês o tiraram e me fizeram acreditar que ele estava morto. Camila e Estela, percebendo que seu engano havia sido descoberto, gritaram. Isso não é verdade! Ela está mentindo! Ela está tentando nos separar! Gritou Camila. Alejandro, não acredite nela! Isso não é verdade! Estela agarrou-o pelo braço. Ela falsificou essa foto. Ela quer levar nosso filho. Alejandro olhou em silêncio para a foto, depois para Camila, para Estela e, finalmente, para Sofia. Ele viu a verdade nos olhos dela. Ele viu a dor que ela havia sofrido. Ele viu que as palavras dela não eram mentiras. Era a verdade que destruíra sua vida. Vocês mentiram para mim. Ele olhou para Camila e havia tanta dor em seu olhar que Camila não conseguiu suportar. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Nós queríamos que você tivesse um filho, Alejandro. Nós queríamos tanto. Ela soluçava. Achamos que seria melhor assim. Nós demos tudo a ele. Mas vocês tiraram a mãe dele. A voz de Alejandro estava cheia de raiva. Ele se virou para Sofia. Então, Santiago é... Sofia assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é meu filho, meu José. Alejandro caiu na cadeira, com a cabeça apoiada nas mãos. Ele não aguentava mais. Ele havia perdido tudo. Sua esposa, sua família, sua vida. E tudo isso por causa de uma mentira na qual ele acreditou por tanto tempo. Depois que Sofia proferiu as palavras fatídicas, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Alejandro, ainda incapaz de acreditar, levantou a cabeça e olhou para Camila. Seu olhar era tão frio que ela se encolheu. Camila, diga-me que ela está mentindo, sussurrou ele, sua voz quase inaudível. Camila, com o rosto cheio de lágrimas, apenas balançou a cabeça, incapaz de dizer uma palavra. Estela, que ainda não havia perdido a esperança de salvação, deu um passo à frente. Alejandro, não acredite nela. Ela só quer tirar Santiago de nós. Ela inventou tudo isso para... Chega! A voz de Alejandro estava cheia de raiva. Ele se levantou bruscamente da cadeira e olhou para Sofia. Sofia, se tudo isso é verdade, como você pode provar? Sofia, com a mão trêmula, tirou uma foto do bolso e a estendeu para ele. Eu já provei. Mas se isso não for suficiente, estou disposta a fazer qualquer coisa. Estou disposta a fazer um teste de DNA. Tenho certeza do que estou dizendo. Ele é meu filho. Alejandro, sem acreditar no que estava ouvindo, pegou a foto. Ele olhou para ela, depois para Camila, para Estela e, finalmente, para Santiago, que dormia tranquilamente em seu berço. Ele não conseguia acreditar que sua esposa e a mãe dela pudessem fazer isso. Ele havia sido enganado. Ele havia sido usado. Tudo bem, disse Alejandro com voz firme. Vamos fazer isso. Vamos fazer o teste de DNA.
E se você estiver mentindo, Sofia, nunca mais verá Santiago. Mas se estiver dizendo a verdade, não estou mentindo, disse Sofia baixinho com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca menti. No dia seguinte, Alejandro, Sofia e o pequeno Santiago foram à clínica. Camila e Estela foram obrigadas a ficar em casa. Na clínica, após a coleta das amostras, Alejandro sentou-se ao lado de Sofia, esperando os resultados. Ele estava calado e pensativo. Por que você fez isso? Perguntou ele de repente. Por que você não me contou antes? Eu não podia, respondeu Sofia. Eu não tinha certeza. Achei que fosse apenas minha imaginação. Mas então encontrei a foto e percebi que não estava enganada. Alejandro acenou com a cabeça. Ele sabia que Sofia estava dizendo a verdade. Ele sentia isso. Ele não via ódio nos olhos dela, mas amor. E ele percebeu que sua esposa e sua mãe, que deveriam ser as pessoas mais próximas dele, o haviam enganado. Finalmente o médico entrou no consultório. Ele olhou para Alejandro, depois para Sofia, e havia um leve sorriso em seu rosto. Os resultados estão prontos, disse ele, e eles confirmam que Santiago e Sofia são mãe e filho. Alejandro e Sofia ficaram paralisados. Um silêncio tomou conta da sala. Alejandro olhou para Sofia, que começou a chorar. Ele pegou sua mão e disse: Eu acredito em você, Sofia. Eu acredito em você. Depois que o médico proferiu as palavras fatídicas, um silêncio sepulcral tomou conta do consultório. Alejandro e Sofia ficaram em silêncio, incapazes de acreditar no que acabara de acontecer. O teste de DNA, que deveria esclarecer tudo, confirmou os piores temores de Alejandro e as mais ousadas esperanças de Sofia. Santiago era seu filho. Alejandro, que alguns minutos antes estava cheio de determinação, agora se sentia vazio. Ele havia perdido tudo: sua esposa, sua família, sua vida. Ele havia sido enganado pela pessoa mais próxima e agora precisava tomar uma decisão que mudaria a vida de todos. Ele pegou Sofia pela mão. Precisamos voltar para casa. Temos uma grande conversa pela frente. Quando voltaram para a mansão, Camila e Estela, que os esperavam na sala de estar, perceberam imediatamente que algo estava errado. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos revelavam medo. Alejandro, sem dizer uma palavra, tirou do bolso o envelope com os resultados do teste e o colocou sobre a mesa. Fizemos o teste, Camila. Sua voz estava fria como gelo. E ele mostrou que Santiago é filho de Sofia. Você mentiu para mim. Você me enganou todo esse tempo. Camila e Estela ficaram paralisadas. Não havia surpresa nem choque em seus olhos, apenas derrota. Elas sabiam que o jogo havia acabado. Alejandro, não é o que você pensa. Camila, com o rosto cheio de lágrimas, deu um passo em direção a ele. Não queríamos te prejudicar, só queríamos que você tivesse um filho. Cale a boca! A voz de Alejandro estava cheia de raiva. Você tirou a mãe do filho. Você fez uma mulher inocente acreditar que seu filho estava morto. Você destruiu a vida dela para construir sua felicidade. Você acha que isso pode ser perdoado? Alejandro, sem ouvi-las, pegou o telefone e olhou para Sofia, que estava de cabeça erguida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sentiu que tinha uma dívida para com ela. Ele devia-lhe a verdade e devia-lhe justiça. Eu sei o que tenho de fazer, disse ele com voz firme. E vou fazê-lo. Vou encontrar todos os que participaram neste crime e vou garantir que cada um deles responda pelos seus atos. O julgamento de Camila, Estela e do doutor. Gonzales foi longo e difícil, mas, no final, todos foram considerados culpados. Camila e Estela foram condenadas a longas penas de prisão. O doutor Gonzales recebeu prisão perpétua. Alejandro, que apoiou Sofia durante todo esse tempo, agora sentia que sua vida havia mudado. Ele perdeu sua esposa, mas ganhou algo maior. Ele ganhou uma família que não conhecia. Ele percebeu que seu amor por Santiago era verdadeiro
e que não poderia abandoná-lo. Ele e Sofia permaneceram juntos. Eles não eram um casal, mas eram uma família. Eles estavam ligados não apenas pelo filho, mas também pela dor comum, pelo luto comum e pela esperança comum. Sofia encontrou seu filho e Alejandro, tendo perdido tudo, encontrou algo que era mais importante do que tudo. Ele encontrou a verdade. Logo, Sofia e Alejandro decidiram se casar. O casamento deles foi modesto, mas muito comovente. Eles não queriam uma grande festa. Era suficiente para eles estarem juntos e terem o filho. Alguns anos se passaram. Sofia e Alejandro moravam em sua casa, criando Santiago. Ele cresceu e se tornou um menino inteligente e bondoso. Ele sabia que tinha uma mãe e um pai e que eles o amavam muito. Ele não sabia que sua mãe e seu pai não estavam juntos desde o início e que seu pai não era seu pai verdadeiro. Ele simplesmente amava os dois. Sofia e Alejandro eram felizes. Eles se amavam e amavam seu filho. Sabiam que a vida deles não era fácil, mas estavam preparados para tudo. Sabiam que o amor deles os ajudaria a superar todas as dificuldades. Viveram felizes por muito tempo e a vida deles era cheia de amor e felicidade. Nunca se esqueceram do que tiveram que passar, mas sempre se lembraram de que o amor deles os ajudou a superar todas as dificuldades.